Eu quero pregar hoje sobre aquilo que me foi proposto quando me convidaram para estar aqui. Eu quero acrescentar algo da parte de Deus para a sua vida. O tema da minha mensagem hoje vai ser: Deus conhece meus limites. Olha para o irmão que está do seu lado, mas você vai me ajudar muito a pregar. Quando eu era ovelha, eu odiava o pastor que fazia isso. E eu prometi a Jesus que eu ia fazer com todo mundo quando eu virasse pastor. Então, você vai pagar o preço agora junto comigo, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: Deus conhece o teu limite. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mateus capítulo 9, abra sua Bíblia comigo. E o pior é que eu estou me sentindo em casa. Meu Deus. Mateus capítulo 9, versículo 17. Aleluia. Mateus capítulo 9, versículo 17. Se você puder abrir sua Bíblia comigo. A Bíblia fala assim. Vamos ler todos aqui na mesma versão. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Repete comigo, só o versículo 17 mesmo, por favor. Repete comigo: mas põe-se vinho novo em odres novos. Mais uma vez, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aleluia. Olha para mim e presta um pouco de atenção, que eu vou começar te ensinando, mas daqui a pouco sabe Deus o que é que vai acontecer. Mas eu quero que você entenda tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar agora para a tua vida. Todas as vezes que eu lia esse texto, desde a minha adolescência ou até mesmo depois de crente formado, eu sempre quis entender qual o motivo desse versículo 17 que nós acabamos de ler. Está atrelado a alguns versículos anteriores, quando Jesus responde uma pergunta aos fariseus sobre o jejum. Porque os fariseus estão perguntando para Jesus: por que os nossos discípulos jejuam, mas os teus não? E então Jesus fala: é necessário que enquanto o noivo esteja dando uma festa de casamento, o povo jejue? Não, o povo haverá de jejuar quando o noivo for. E logo depois ele fala: porque não tem como colocar remédio de pano novo em veste velha, e não tem como colocar vinho novo em odres velhos. E eu sempre tentei entender por que Deus está conectando esses assuntos a uma estrutura de um algo novo e de uma estrutura que deveria ser nova e não velha. E quando uma vez eu parei para observar com um pouco mais de calma Mateus capítulo de número 9, eu vejo que Jesus está fazendo um caminho extraordinário que vai nos fazer ter clareza daquilo que Ele quer nos ensinar. E Jesus na primeira narrativa do capítulo 9, Jesus ele vai começar a falar sobre um paralítico que é curado por causa de 4 amigos que o colocam por cima de um telhado numa casa onde Jesus estava. E é interessante que quando esse paralítico é colocado onde Jesus estava, Jesus não olha para aquele paralítico e libera a palavra de cura sobre ele, que é o natural. Se alguém entra no ambiente e ele precisa ser curado, é o que ele quer, cura. E então Jesus olha para aquele homem e diz: perdoados estão os teus pecados. Aquele homem olha para Jesus e fala: não, mas eu não vim aqui atrás de perdão de pecado, eu vim aqui para ser curado. Os fariseus que viram a cena começaram a questionar quem esse homem pensa que é, ou que autoridade pensa ele ter para dizer: perdoados estão os teus pecados. Então Jesus, com uma simples frase que ele tinha autoridade para liberar, faz com que quem queria ser curado questione: peraí, o que está acontecendo? Mas faz com que os fariseus também se coloquem numa posição de julgar a Jesus, porque Jesus estava se revelando de uma forma que nunca ninguém havia visto até então. Nunca nenhum homem foi visto dizer: eu tenho autoridade para perdoar pecados. E quando Jesus discerne um ambiente, repete comigo: discerne um ambiente. E esse é o problema da igreja, nós às vezes não discernimos o ambiente. E muitas vezes nós estamos em um ambiente onde há questionamentos, e muitas vezes estamos em um ambiente onde Deus está liberando o que o povo não esperava, e porque esses questionamentos começam a acontecer, nós não temos discernimento daquilo que precisamos fazer naquele momento exato, mas Jesus teve. E quando Jesus teve o discernimento claro, Jesus fala: por que vocês estão falando isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade não só para perdoar os pecados, mas também para exercer cura. Eu digo para você agora: levanta e anda, e o homem foi totalmente curado.
Então Jesus, além de liberar o homem pelo perdão dos seus pecados, Jesus também o cura e o restaura. A multidão fica abismada, os fariseus assustados, e logo depois Jesus ele está com alguns publicanos e pecadores assentados numa mesa. Nessa mesa, os fariseus estão vendo e o estão condenando, porque dentro de um contexto judaico, quando alguém se assenta na mesa com outro, ele está declarando de alguma forma que esse outro está sendo aceito, ou seja, eu estou te aceitando. E os pecadores, eles não poderiam estar na mesa, até quando você lembra de Salmos capítulo 1, é uma realidade clara onde a Bíblia fala, não se assente na roda dos pecadores, escarnecedores, e por aí você já entende o texto. Mas quando Jesus senta, Jesus não está dizendo, eu os aceito. Jesus está dizendo, eu sei que vocês precisam de mim. A história aqui é outra. E quando aqueles homens estão ouvindo Jesus, estão aprendendo com Jesus, porque Jesus não sentou na mesa para ser contaminado, ele sentou na mesa para influenciar. E os fariseus estão questionando a postura de Jesus, e Jesus se levanta e traz uma resposta. A resposta é simples, os médicos não existem para os que são sãos, para os que se acham curados. Os médicos existem para aqueles que estão enfermos. E Jesus fala, eu não vim para pregar aqueles que se acham justos como vocês. Eu vim pregar para aqueles que são claros, que precisam de arrependimento, porque reconhecem a sua realidade. Mais uma vez, Jesus está vindo com uma pregação, com uma afirmação, que não tem nada a ver com o que eles estavam acostumados. Jesus está fazendo pela segunda vez algo novo. Repete comigo, algo novo. A questão é que tudo que é novo assusta o que é velho. Obrigado pelos 3 crentes que entenderam o que eu falei, mas eu vou falar de novo. Tudo que é novo ofende o velho. E o que Jesus está tentando implantar dentro dessa realidade é exatamente isso. Jesus está dizendo, só vocês não estão entendendo, mas eu não estou aqui para fazer conforme o que vocês pensam. Eu estou aqui para estabelecer uma nova realidade. Uma realidade onde não só há cura, mas há também perdão de pecados. Uma realidade onde vocês que se sentem justos podem se achar os donos da verdade, mas não, eu vim aqui para que aqueles que são pecadores e estão sedentos pela palavra sejam transformados e resgatados. E é por isso que os meus discípulos não jejuam como vocês jejuam, porque eu estou com eles, mas quando eu for, eles jejuarão. Mas a conversa não é essa. Qual que é a conversa? Não tem como colocar algo novo numa estrutura velha. E é aí que entra o versículo que nós lemos. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O que é um odre? O odre é um recipiente que tem uma estrutura capaz de suportar o poder do vinho. Quando a Bíblia fala sobre fermentação, a palavra no hebraico ou no grego, no Novo Testamento, ambas, nos conduzem para um só lugar, que é uma palavra que nós amamos, explosão. Então a Bíblia diz que quando o vinho ele passa pelo processo de fermentação, ele passa pelo processo de explosão. E a explosão do vinho precisa ter uma estrutura que a suporte. E a estrutura que suporta a explosão do novo precisa ser uma estrutura refeita, precisa ser uma estrutura nova, uma estrutura que passe por todas as etapas até se tornar um odre. É uma pele que é retirada de um animal, uma pele que é colocada e ungida com óleo, uma pele que é colocada sobre fumaça para que ela seja defumada e esteja num ambiente de desconforto, para que depois de estar nesse ambiente desconfortável, ela tenha força o suficiente para quando o vinho explodir, ela se adequar, porque vinho novo só combina com odres novos. Em outras palavras, o novo de Deus só combina com estruturas capazes de suportar a explosão do novo. Deus nunca fará e nunca estabelecerá algo novo sobre o fundamento de uma realidade velha. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então o que Deus está querendo dizer é, eu tenho vinho novo. A minha pergunta é, está preparado para a explosão? O que Jesus está dizendo é, eu tenho algo novo para fazer, mas você está estruturado para isso? Eu tenho algo grande para fazer na sua vida, mas você tem estrutura para a grandeza do que está vindo por aí? Eu quero te expandir, eu quero te fazer prosperar, eu quero te fazer espalhar, eu quero fazer com que o teu nome seja lançado, com que a visão seja colocada, mas a verdade é, como está hoje a tua estrutura para que o vinho venha? Porque Deus não derrama vinho novo em estrutura que não tem
capacidade de suportá-lo. É por isso que muitas pessoas não vivem promessas. É por isso que muitas pessoas não desfrutam de realidades espirituais em Deus ou não sobem de nível. Por quê? Porque ainda estão com uma estrutura velha esperando o novo de Deus, como se apenas Deus fosse o necessário, apenas Deus fosse obrigado a fazer a parte dele e nós não fôssemos obrigados a fazer a nossa parte. O que Deus precisa nos ensinar nessa tarde é que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por acaso, tendo Ele falado, não fará, ou tendo prometido, não cumprirá? Deus é assim. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia até que se cumpra a palavra. Então Deus, Ele não vai falar coisas aleatórias para você. Ele fala de coisas que Ele já viu acontecer. Ele fala do teu futuro, que para Ele já é passado, porque Deus já esteve lá. Então, se o teu futuro para Deus é passado, então Deus não está falando de uma aventura, Ele está falando de uma realidade que nós ainda não vimos, não acessamos, não chegamos lá, e que se depender de nós, nós talvez nem chegaremos, porque Deus não vai cumprir a sua palavra, só porque Ele falou. Se eu que tenho que estruturar a estrutura, não estou fazendo a minha parte. Tudo que Deus faz é em conjunto comigo. Se Deus me dá uma palavra, eu me movo na palavra. Se Deus me dá um destino, eu vou para o destino. Se Deus me manda fazer algo, sou eu quem faço. Ou seja, Deus, Ele não me possui para que eu esteja fazendo. Não, Ele me enche, me habilita e fala, vai e faz. Ele me enche, me habilita e fala, vai e faz. Prega, abre, amplia, cresce, estabelece. Mas quem se movimenta sou eu. Como Deus está dizendo, eu vou fazer o novo, vou fazer o grande, o extraordinário, mas quem precisa estar estruturado é você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se estrutura. Porque o que Jesus está dizendo é, não vou derramar o que vou perder. Não vou perder nem você e nem o que eu tenho para fazer. Porque não é só o vinho que se perde, o odre também se quebra. Então não é apenas Deus perdendo tempo, é Deus perdendo pessoas. Quem está aqui comigo diz amém? Amém. É por isso que talvez você pergunte, pastor, por que demora tanto? A minha pergunta é, como que está você no teu processo de estruturar? Como que está o teu processo de fundamento? Como está a tua fundamentação? Como que está o teu trabalho em mover a estrutura daquilo que você tem que viver? Como que é você estruturalmente falando? Como que Deus vai derramar algo grande se você ainda não tem estrutura para o grande? Então é isso que Deus está falando. Preste atenção, porque Deus, Ele me mandou aqui com uma voz profética para a tua vida. Eu cheguei aqui sem saber, eu vou ensinar, eu vou pregar, não sei o que. Eu falei, Deus, vou fazer. A pastora falou, faz o que Deus botar no teu coração. Eu falei, então vamos embora, aleluia. Então, quando Deus nos fala sobre a parábola dos talentos, muitas vezes as pessoas se perguntam, por que a um foi dado 2, a um foi dado 1, a outro foi dado 10? Por que Deus distribuiu e não deu a mesma quantidade para todo mundo? É simples. Porque Deus sempre vai nos dar de acordo com a nossa capacidade. Quem tem capacidade para 1, Deus não vai dar 10. Quem tem capacidade para 3, Deus não vai dar 10. Então eu só recebo aquilo que eu tenho capacidade de administrar. Eu só recebo de Deus aquilo que eu tenho capacidade de receber. Porque Deus não vai te dar algo para que você se perca. Deus não vai te dar algo para que aquilo que Ele liberou sobre você te faça perder. Se você se perder, é porque é sem vergonha. Porque se Deus te deu, é porque Deus já sabia que você tinha estrutura para aquilo. Então nós precisamos entender que Deus se move assim. Deus olha para você e fala, tem estrutura para viver isso, então é isso que vai viver. Deus, mas eu quero viver coisas maiores. Então se move para aumentar a tua capacidade de estrutura. Porque ninguém vai construir um prédio sobre um fundamento que é para uma casa. Ninguém vai construir uma grande construção sobre um fundamento que não suporta aquela construção. A casa vai cair.
A construção, o que foi feito, tudo que foi colocado, tudo que foi investido, vai ser perdido. Por que vai ser perdido? Porque o fundamento errado pode destruir toda uma construção. Um fundamento errado pode destruir todo o investimento, anos de planejamento. Então nós precisamos entender que o que Deus tem para fazer na minha vida é de acordo com o fundamento que eu tenho. É de acordo com a capacidade que eu tenho de suportar aquilo que vai ser construído. E quando nós olhamos para a Bíblia, esse sempre foi o cuidado de Deus. Deus, ele sempre se preocupou com o fundamento. Deus sempre se preocupou com a estrutura. E eu posso te provar isso. Jesus, ele teve um ministério astronômico, um ministério sobrenatural, um ministério que depois de sua morte, nós estamos 2026 anos depois pregando e falando sobre ele. Agora, quantos anos Jesus viveu o seu ministério? 3 anos e meio, vamos colocar assim. Mas a minha pergunta é, quanto tempo Jesus se preparou, se estruturou para poder viver o seu chamado? 30 anos. Perceba comigo, Jesus se preparou 30 para um ministério de 3. Hoje nós queremos nos preparar em 3 para o ministério de 30. Não haverá eficácia de estrutura para a grandeza do que Deus tem que fazer se o meu tempo de preparo será menor, for menor, do que o tempo do exercício daquilo que eu estou vivendo. Então nós temos que entender, se estruturar, se preparar, faz parte do processo daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Então se eu tenho uma promessa, então eu vou me preparar para ela. Se eu tenho uma palavra, vou me estruturar para ela. Se Deus disse que eu vou ser um pregador, no mínimo eu vou ter que estudar, no mínimo eu vou ter que fazer parte de uma escola teológica, no mínimo eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque como assim? Vai vir pela unção? Sim, a unção me usa para fluir naquilo que Deus tem me entregue. Mas a Bíblia fala que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a dos reis são esquadrinhá-las. Então nós temos que fazer a nossa parte. Quer pregar? Vai ler a Bíblia, vai estudar, vai fazer a tua parte. Ah, pastor, Deus me chamou para ser um médico. Não faz medicina não, para ver se tu vai se tornar um médico, trem. É que na vida a gente entende, mas no mundo espiritual, Deus é obrigado a fazer o que a gente quer. Mas não, se Deus te der uma palavra, se prepara, se estrutura. Noé, ele ficou com 100 anos, uma média de 120 anos para construir uma arca, e ele ficou só 1 ano lá dentro. Aí você fala assim, poxa pastor, que conta injusta, 100 anos de preparo para 1 ano de desfrute. Mas foi um desfrute que mudou a estrutura de toda a humanidade. Quanto mais estrutura você tiver, maior vai ser o que Deus vai fazer através da sua vida. E quando eu falo maior, eu não falo de tempo não, eu falo de estrutura, eu falo de realidade. Pode ser que teu ministério não dure 20, 50 anos, dure 5 anos, mas serão 5 anos o suficiente para que aquilo que foi feito através de você varra essa região, varra essa nação, varra todas as nações. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Não importa o tempo, importa o poder que Deus derramou sobre aqueles que têm uma palavra. Estrutura, repete comigo, estrutura. Repete comigo, fundamento. Então nós precisamos entender isso. Agora, olha que forte. Quando a Bíblia fala sobre fundamento, a Bíblia vai nos colocar como construtores. Então, além de estabelecer o fundamento, ainda sou eu que construo sobre o fundamento. Quem aqui é crente, diga glória a Deus. Aí Jesus entrou na tua vida e te ajudou numa coisa. Se você abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, abre aí. Vamos ler a Bíblia. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos ler apenas esses 2 versículos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Fala assim comigo, eu tenho graça para isso. Olha aqui para mim que eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Fala com mais autoridade, fala assim, eu tenho graça para isso. Se você tem graça para isso,
Então não é uma obra que você vai fazer por conhecimento próprio. Não é uma obra que você vai fazer por aquilo que a tua capacidade pode determinar. Pode deixar o texto aí comigo. O que Deus está dizendo é: o que eu vou fazer para a tua vida é tão grande que você jamais construiria o fundamento que eu quero que você construa. Então eu vou te dar graça para que você estabeleça o fundamento. Eu vou te dar graça para que esse fundamento não seja natural, seja sobrenatural. Eu vou te dar graça porque a tua mão te levaria até um lugar, mas a minha unção vai te levar a muitos outros lugares. Então eu vou te dar graça, porque sozinho você não consegue. Eu vou te dar graça, porque sem mim você não consegue fazer nada. Eu vou te dar graça, porque não será uma obra natural, será uma obra sobrenatural. Será algo que vai além daquilo que as nossas mentes podem alcançar. Por quê? Porque eu estou te dando graça para isso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue sim, você tem graça. Ah, pastor, mas é muito difícil. Não é difícil, você tem graça. Ah, pastor, eu vou desistir. Não desista, você tem graça. Porque essa graça foi dada a você. Você não buscou, você não veio fazer nada. Deus olhou para você e disse: estou te dando graça para estabelecer fundamento. Perceba que Deus começa dizendo que está te dando graça para estabelecer fundamento. A construção nem chegou. É o que o texto está dizendo ou não? Segundo a graça que me foi dada, lancei o quê? Fundamento. Então é graça para construir estruturas. Só não é estruturado no Senhor quem não quer gastar tempo com estruturas. É por isso que muitas construções estão ruindo. Muitos propósitos estão sendo destruídos. Muita gente está aparecendo e desaparecendo na mesma proporção, porque se torna grande sem fundamento. Silêncio aí, gente. Vocês não podem dizer um amém, não? Alguma coisa aí, misericórdia. Oh, aleluia. Não queira crescer sem fundamento. Não queira crescer sem estrutura. Você que é líder de ministério, não queira que o teu ministério dê certo só para você mostrar para a tua pastora que está dando certo. Estrutura, investe tempo, ora, se relaciona, contempla o Senhor. Não cresça a qualquer custo, porque o mesmo custo que você investe para crescer será o preço que o diabo vai usar para te derrubar. Porque se o crescimento depende de você, tudo vai depender de você. E a tua força te levará até algum lugar. Mas a graça, uau! A graça te levará ao centro da vontade do Pai. Meu Deus! Vamos voltar para o texto por causa do meu tempo, meu Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Não vou nem falar da prudência. Eu acho que você já recebeu lendo o texto. Olha para esse irmão que está com cara de desviado do teu lado e fala com ele assim: seja prudente. Você viu que ele podia olhar para o do outro lado, tá, irmão? Olhou para você porque te... Olha para mim. Só para se divertir um pouquinho. Prudente construtor. E o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Se tem graça para estabelecer fundamento, tem que ter prudência para estabelecer a construção. Porque agora que tem fundamento, não dá para fazer de qualquer jeito. Agora tem que lembrar de um detalhe. Olha o versículo 11. 11. Aleluia. Raia soubequia. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que a graça já estabeleceu. Quem que é o fundamento? Jesus. Nós não podemos construir nada se Jesus não for o nosso real fundamento. Quando a Bíblia fala sobre graça, a Bíblia está dizendo: você vai construir, mas lembre-se, Jesus é o fundamento. E agora você não está construindo sobre um fundamento que você pela graça construiu de forma natural.
Mas agora Jesus se tornou o teu fundamento. Então o que você vai construir precisa estar alinhado e adequado ao fundamento que é Jesus. Então se eu preciso investir no meu fundamento, na minha estrutura, eu estou descobrindo que a minha real estrutura é Jesus. Então eu preciso ter clareza que quanto mais de Jesus eu tenho, mais de Jesus eu posso receber. Porque se Ele é o meu fundamento, quanto mais nele eu estiver imerso, mais estrutura eu tenho para viver coisas grandes nele. É por isso que eu vou repetir mais uma vez, Deus só me entrega o que eu tenho estrutura para receber. Deus só vai realizar na minha vida se eu tiver estrutura para receber aquilo. E pastor, o que é a estrutura? A estrutura é entender que Jesus é o meu fundamento e que eu não preciso perder tempo com coisas, eu preciso investir o meu tempo nele. Tudo que me aproxima dele, tudo que me faz estar mais parecido com ele, tudo que vai me fazer reproduzir quem ele é, essa realidade é o fundamento que ele precisa. Só que nós, como igreja, nós estamos deturpando algumas coisas. Por que nós estamos deturpando algumas coisas? Porque nós agora fizemos de Jesus uma fonte de bênçãos apenas. Nós queremos Jesus porque precisamos de um milagre. Queremos Jesus porque queremos uma cura. Queremos Jesus porque queremos ver os nossos filhos libertos. Queremos Jesus porque queremos uma porta. Queremos Jesus porque queremos pagar as contas. Nós queremos Jesus porque queremos mudar de vida. Nós agora olhamos para Jesus e falamos: Jesus, tenho uma necessidade e te vejo como resposta para tudo isso. Só que isso não é evangelho. Faz parte do evangelho, mas não é evangelho. O evangelho significa poder de Deus para que Deus te dê bênçãos, é isso? Não! O evangelho é poder de Deus para a transformação da nossa vida, é poder de Deus para que eu me torne uma nova criatura, um novo ser, um homem à sua imagem, um homem à sua semelhança, uma mulher de Deus, um homem de Deus, alguém espiritual que não vai dar lugar à carne, que não vai viver as coisas de Deus no campo da mente, mas alguém que vai viver coisas extraordinárias, porque o evangelho é transformação de vida, é olhar para Jesus e desejar Jesus, é olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como o Senhor. É quando tudo estiver dando errado, Jesus, eu não estou aqui porque quero algo do Senhor, eu estou aqui porque eu já tenho tudo o que eu preciso, que é o Senhor. Eu quero te conhecer mais, eu quero mergulhar mais no teu conhecimento, eu quero saber a cada dia quem o Senhor é, e quanto mais eu conheço dele, mais dele eu tenho, mais ele entende que pode liberar dele sobre as nossas vidas. Pastor, como eu construo fundamento se relaciona com Jesus? Como eu construo fundamento foca em Jesus? Pastor, como eu construo relacionamento? Como eu vou estabelecer um grande fundamento? Seja um grande conhecedor da revelação de quem Jesus é. Não o conhecedor da mente, da palavra, não. Mas o conhecedor no Espírito de tudo aquilo que Ele é em você e de tudo aquilo que Ele pode ser através de você. É uma revelação de hoje que te eleva de nível, uma revelação amanhã que te coloca em outro nível. E quanto mais de Jesus nós conhecermos, mais dele teremos estrutura para receber. Ele é a fonte, Ele é o resultado, Ele é o centro, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo. Nós não podemos construir um evangelho onde Jesus não é o centro, onde Ele não seja a base fundamental do que cremos. Não podemos viver um evangelho onde as bênçãos, as chaves de ouro, de prata, tem até chave de madeira que abre porta d'água aí também agora. Todas essas chaves não são mais importantes do que o Senhor. Mas pastor, e se Deus me der a chave? Glória a Deus, Ele viu que você tem estrutura para ter a chave. E se Deus não me der a chave, eu não me importo, porque eu não sirvo a Deus para a chave, eu sirvo a Deus para ser filho dEle. Ponto final. Então quer dizer que se Deus não fizer nada por mim, eu tenho que continuar adorando a Ele? Sim, você não adora por aquilo que Ele faz, você o adora por aquilo que Ele é. E se Ele é Deus, aquilo que Ele vai fazer não vai arrancar de você a convicção, o amor e a paixão por esse Cristo que é maravilhoso e extraordinário.
Se Deus abre a porta, eu amo a Ele e eu vou servir a Ele. Se Deus não abre a porta, continuarei amando e o continuarei servindo. Se Deus fizer um milagre, eu adorarei a Ele e servirei a Ele. E se o milagre não acontecer, continuarei servindo, continuarei o adorando, porque eu o adoro por aquilo que Ele é. Eu queria só 2 crentes dessa tarde para acreditar no que eu estou falando e dizer um glória a Deus. Aleluia. O dia em que nós o conhecermos como Ele é, a Bíblia fala que seremos semelhantes a Ele. O irmãozinho do teclado está aí? Para parecer que está acabando? Vai ali, vaso, tocar ali para parecer que está acabando já. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Aleluia. Se comporta que tu está na igreja dos outros, meu Deus. Para brigar. Isso é perigoso. Mas o que Deus está nos ensinando é isso. Cuidado. Porque nós estamos entendendo o evangelho como tudo, menos como evangelho de verdade. Por que tem gente que vem e sai frustrado da igreja? Por que tem gente que quando as coisas não acontecem do jeito que gostaria, desvia? Por que tem gente que se frustra com o homem? Porque a essência do evangelho para essa pessoa nunca foi Cristo. E não adianta, vai ter desculpa, vai ter argumento. Gente, não existem pessoas perfeitas. Não existem igrejas perfeitas. Existem igrejas saudáveis. Irmão, na igreja tem tudo que é tipo de gente. Eu tinha um professor no seminário, pastor, que falava assim: a igreja é igual a Arca de Noé. Tem tudo que é tipo de bicho. Tem os gatinhos. Mas na primeira oportunidade pula fora, vai lá, passeia. Mas na hora do aconchego, do cuidado, vai para onde? De dentro de casa. Tem um monte. Tem os cachorrinhos, que são, os cachorros são os animais fiéis, né? Aquele que fica do teu lado, que te defende. Mas tem cobra. Deus está falando, aleluia. O irmão gradou ali. Então uma pessoa que entrar aqui e achar que aqui os anjos, Deus selecionou na ilha do governador os crentes que são mais parecidos com anjos. Não acredite, provavelmente a maioria parece com os anjos que caíram. Porque todo mundo aqui, não tem um nesse auditório hoje que não tenha algo em si que precise ser transformado. Desde o pastor que prega até você que está me ouvindo. Ninguém aqui é perfeito. Ah, pastor, mas eu preciso de uma igreja perfeita. Quando você encontrar, por favor, não entre. Porque quando tu entrar, ela vai deixar de ser perfeita. O problema da igreja não está do lado. Não está na outra igreja. Não está no altar. Nós somos o problema. E se nós não entendermos que Jesus é o centro, nada será o suficiente. A pregação não vai ser o suficiente. O louvor do seu gosto não vai ser o suficiente. Porque nós vamos procurar métodos e meios para justificar o que eu já não sou. Quer sair? Sai. Mas vai ficar aqui perturbando o juízo dos outros? Perturbando o juízo da pastora, a pastora com tanta coisa para fazer? Calma, ainda aplaude? Não, sossega aí. Mas não tem gente que... Antigamente, na minha época, eu tenho hoje 38 anos de idade. Eu nasci no lar cristão. E na minha época, quando o povo desviava, o povo saía da igreja. Eu sou baiano, né? O povo ia para as micaretas e vamos dar a volta no trio. Ai! O povo mandava para o micareta, para o carnaval, puxava o triozão e todo mundo desviava. Aí falava, volta para Jesus, irmão. Vem para a igreja. Hoje não, os desviados estão tudo nas igrejas. Não falta um culto. Mas um bando de desviados que não falta um culto.
ceia. Aí quando tu vai ver, não ora, não lê Bíblia, não se relaciona com Deus, mas exige tudo. Bom de exigir, né? Bom de gostar. O culto hoje foi maravilhoso. Mas por que o culto foi maravilhoso? Porque o pastor pregou de um jeito que eu gostei. E desde quando o culto é para ser do jeito que tu gosta? Porque as coisas estão mudando. Nós não viemos aqui hoje para receber um culto. Viemos aqui hoje para oferecer um culto. Quando o culto não presta, você não prestou na tua adoração. As coisas estão mudando. E Satanás é quem tem feito isso. Eu vou pregar amanhã lá na nossa igreja. Uma mensagem que eu estou gerando ela há um tempo. E Deus me mandou falar isso para vocês agora. Quando Satanás destruiu a essência do homem no Éden, no ambiente em que Deus constrói o homem para ser espiritual. Meu Deus, o tempo. Eu vou... Satanás vê Eva passeando no jardim. Qual que era o segredo de Adão e de Eva? Comunhão, relacionamento. Na viração do dia, Deus estava lá. E a presença alimenta o meu espírito. Se eu sou um ser espiritual, então é a presença que alimenta o meu espírito, que me conecta com Deus. Porque os adoradores adoram em espírito. Nós temos que cantar louvores em espírito. É em espírito que nos relacionamos, é em espírito que adoramos, é em espírito que somos transformados. É tudo em espírito, natureza, essência, origem. Agora, olha como Satanás é sutil. Quando Satanás aparece, quem vê? Eva. Uma atitude de alguém espiritual, discernimento de espírito. Ela viu a cobra. Ela viu o mal. E quem mostra é Deus. Então Eva estava se movendo no espírito, quando viu. E Satanás sabia que qualquer movimento que ele fizesse com Eva em espírito, Eva se posicionaria e colocaria ele para fora. Mas Satanás precisava fazer Eva sair desse lugar. E então Satanás aparece para Eva e faz uma pergunta. Repete comigo, uma pergunta. Se eu te pergunto algo e você tem que me responder, a primeira coisa que você vai fazer é pensar. Pensar para entender a resposta que eu vou ter que dar. Quando o diabo faz uma pergunta, o diabo está transicionando Eva do ambiente do espírito para o ambiente da alma, mente, vulnerabilidade. E então a conversa daqui para frente não é mais no espírito. A conversa é no campo da alma. Ao ponto de Eva falar o que Deus não disse e de desejar o que nunca desejou. E quando Deus criou o homem como espírito, uma alma transformada e um corpo glorificado que manifestava as coisas de Deus, agora Satanás colocou a coisa inversa. Eva viu que o fruto era bom para se comer. Tomou do fruto, comeu, o pecado entrou, corpo, carne. E agora Eva queria ser como Deus, vontade e mente. E o espírito morreu, porque o relacionamento quebrou. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem de dentro para fora, espírito que alcança a alma e o corpo reflete. Mas quando Satanás quis destruir, tirou Eva do espírito, fez Eva entrar no campo da alma, para que o pecado entrasse pelo corpo. E agora o corpo determina o que a alma vive. E quando é o corpo que determina o que a alma vive, o espírito está morto e o relacionamento com Deus é quebrado. Quando Satanás quis destruir Eva, Satanás tirou Eva do campo do espírito e levou Eva para o campo da alma. É por isso que tem muito crente dentro da igreja achando que é Deus, mas é mente, achando que é espírito, mas é tudo no campo da mente. Porque Satanás há muito tempo começou a fazer perguntas e você começou a querer responder as perguntas para Satanás. E Satanás agora começa a te alimentar e você acha que está vivendo algo com Deus na mente, quando na verdade precisa viver algo com Deus no espírito. É por isso que precisamos ser espirituais. Por isso que Jesus tem que ser o fundamento. Ele tem que ser tudo, tudo para mim. Ele tem que ser tudo em mim.
Ele precisa ser a minha realidade, Ele precisa ser meu tudo. Quando eu entro no lugar dele, nesse lugar aqui, eu tenho que falar: Jesus, eu vim aqui hoje para te adorar. Jesus, eu vim aqui hoje para poder ter uma experiência contigo. Jesus, eu vim aqui hoje para viver algo extraordinário com o Senhor. Jesus, eu vim te dar o meu maior louvor, eu vim te dar a minha melhor oferta, eu vim te dar a minha melhor adoração, eu vim te oferecer o meu melhor, porque o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu preciso, não o que o Senhor pode fazer, não as realidades que o Senhor pode me oferecer. Eu quero o Senhor. Jesus, o Senhor é o meu fundamento, é do Senhor que eu preciso. Se eu quero crescer, eu preciso do Senhor. Se eu quero viver ministério, eu preciso do Senhor. Se eu quero viver promessas, eu preciso do Senhor. Ah, meu irmão, se você está aqui nessa tarde e entende o que eu estou ministrando, tudo aquilo que você precisa está nele. Tudo aquilo que você precisa está nele. Se você crê nisso, dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Aplaude mais forte. Aleluia! Aleluia! Se você ora em outras línguas, aproveita aí e dá uma rajada de línguas estranhas. Levante suas mãos e adore a Ele. Te adoramos, Jesus, porque o Senhor é tudo que temos. Te adoramos, Jesus, porque o Senhor é tudo para nós. Já que ficou de pé, fica de pé para a gente terminar. Pessoal da banda, vem aqui. Em nome de Jesus, já está aqui o vaso. Aleluia. Só que Deus me mandou vir aqui com uma pergunta para você. Quantos aqui têm promessas? Digam glória a Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você já viu o quanto viver essa promessa vai te custar? Ou você achou seriamente que viver promessa é só ganhar? Bobinho. Eu vou perguntar de novo. Você já calculou o preço de viver a vontade de Deus? Você já calculou o preço do que você vai ter que construir? Porque não adianta ter fundamento se você não calculou o quanto vai te custar. Eu vou ler mais um versículo com você. Lucas 14, 27. A Bíblia fala assim, do 27 até o 30. E qualquer que não tomar a sua cruz, me escute. E vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que depois de lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Você já percebeu quanto vai te custar viver a promessa? Você já calculou quanto vai te custar construir o que Deus te mandou construir? Você já calculou as pessoas que vão ter que sair da tua vida? Você já calculou os prejuízos financeiros que você vai ter que ter? As perdas que você vai ter que enfrentar? Você já calculou as portas que Deus vai ter que fechar? Você calculou tudo? Mas na hora de querer viver promessa, todo mundo quer. Mas eu preciso te dizer, o preço da tua salvação está pago, mas o custo da construção é você que paga. É por isso que pessoas vão, gente. E é por isso que às vezes Deus fala com você: deixa para trás. Existem pessoas que combinam com a tua dor, mas não combinam com a tua alegria. Porque tem gente que sabe chorar com os que choram, mas às vezes esses não sabem se alegrar com os que se alegram. É por isso que para cada estação, meu Deus, Deus está falando algo forte aqui.
Nem sei por que eu vou continuar, vaso. É por isso que Deus, Ele vai colocar pessoas certas para cada estação da sua vida. E é por isso que nós não podemos ser proibidores das pessoas que estão indo. Porque às vezes Deus trouxe essas pessoas para uma estação. E da mesma forma como essas vão, Deus trarão as pessoas necessárias para a nova estação. E isso não quer dizer que quem está indo está endemoniado, não, irmão. É que às vezes a grandeza de quem está indo não é compatível com a tua grandeza. Lembre-se de uma coisa. Quando Deus fala para Abraão deixar Ló, Deus não achava Ló um problema. Mas os dois juntos em algum momento daria problema. Porque ambos cresceriam. E Deus queria crescimentos específicos para realidades e lugares específicos. Olhe para mim. Mas Abraão não quis abrir mão de Ló. E enquanto Abraão carregava Ló, Abraão não teve Isaac nos braços. Porque quem não é capaz de deixar para trás quem Deus já mandou deixar para trás, também não será capaz de ter nos braços a promessa que Deus fez. Trabalha sobre as. Calcula o preço. Custa caro, mas vale a pena. Pastor, o senhor pode me dizer quanto custa? Posso. Para você viver promessas, não custa alguma coisa, custa tudo. O Evangelho nos custa tudo. Vontades, projetos, sonhos. Quantos sonhos pessoais eu tive que abrir mão? Quantas pessoas que eu amo e gostaria de ter perto de mim, eu não tenho. Como eu gostaria de viver coisas que hoje eu não vivo. Mas eu entendi, é o preço do meu chamado. O meu chamado me custou a minha família. O meu chamado me custou o meu estado. O meu chamado me custou a minha cidade. O meu chamado me custou os meus familiares. Meus pais, depois de 10 anos, vieram passar o Natal comigo. Custou muito. Me pergunte se eu estou arrependido. Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem escolhe viver o que eu vivi, uma grande obra deseja. Aquele que almeja o episcopado, grande obra deseja. Custou muito. Só que às vezes Deus olha para você e fala: eu tenho uma grande proporção para fazer na sua vida. O que eu preciso é que você esteja estruturado. Só que Deus me fala, pastor, de pessoas que estão aqui quebradas. Você não tem estrutura o suficiente para viver o que você quer viver. Jeremias 18 me veio à memória. Desce e vai à casa do oleiro. Sabe o que é que eu sinto no meu espírito agora? É que alguns vasos Deus vai terminar de quebrar. Porque Ele é o oleiro, não eu, Ele. Uma coisa é o vaso ser quebrado nas mãos de quem usa o vaso. Outra coisa é o vaso ser quebrado na mão de quem constrói os vasos. Tentaram te quebrar, mas Deus te trouxe aqui hoje para te restaurar. E Deus vai te restaurar com uma estrutura diferente hoje, porque o que eu estou pregando já serve para você como revelação para um novo tempo. E eu preciso saber se tem alguém aqui corajoso para acreditar no que eu estou pregando e se mover. Pastor, como assim? Se você entende que você é um vaso que precisa ser reestruturado, vem aqui na frente, porque aqui à frente hoje é a casa do oleiro. Meu Deus, vem. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe.
Rabadarabaço de caias. Rabadarabaia sodarabaço. Eu sinto no meu espírito Deus dizendo: restaurarei as estruturas. Não dependa da minha oração, não depende do que o altar vai ministrar. Esse é o seu momento com Deus. Você sabe onde Ele tem que tocar. Você sabe as áreas que precisam ser restauradas. Se eu não tenho a Ti, vai orando isso. É você e Deus. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas aí no seu lugar. Estruturas estão sendo refeitas aqui hoje. Estruturas estão sendo refeitas aqui hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, ore. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Restaura hoje tudo, Pai. Quebra o que precisa ser quebrado, para que nós possamos entender que o Senhor é tudo o que precisamos. A Tua presença é tudo o que precisamos. A Tua presença é tudo o que temos, é tudo. O Senhor é tudo. É o que me basta. Isso, ore. Você e o Pai. Existe fundamento que precisa ser restaurado aqui. Existem fundamentos que precisam ser colocados novamente no lugar de posicionamento. Isso, ore. Rasgue seu coração. Só Tua presença. Isso, seja tocado nessa tarde. Seja tocado nessa tarde. Seja tocado por Ele agora. Senti. Em nome de Jesus. Deus está nos dando estrutura nessa. Deus está nos dando estrutura nessa noite para a explosão do que vem aí. A explosão do que está chegando, do novo que está surgindo. Uma igreja estruturada para uma nova estação. Uma igreja estruturada para algo novo da parte de Deus. Uma igreja estruturada para um tempo novo. O tempo de milagres, o tempo de curas, o tempo de manifestação da glória de Deus. Um tempo em que virão aqui para saber o que está acontecendo. Deus está dando estrutura. Aleluia. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Eu quero ser Senhor, amar. Estruturas refeitas. Faça eu quero ser. Eu quero ser
levantar as mãos e declarar: eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Senhor amado, como vaso nas mãos de homem. Quebra minha vida e quebra minha e me faça. E faça de novo. E eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. E eu quero um vaso novo. e eu quero ser. E eu quero Ser. e Senhor, o tempo de restauração, o novo tempo está surgindo, algo novo está surgindo. Estrutura, fundamento, Jesus nas mãos. Quebra, quebra, quebra e refaz, quebra e refaz. Oh, oh, e quebra minha vida. E nos faça. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua eu te levarei. Tua presença